É isso, é inevitável, os cinemas vão reabrir. O cinema tem pouco mais de 100 anos, pouco mais não, né? Quase 150 anos. O mais importante disso tudo é que os cinemas nunca fecharam tanto tempo quanto agora durante a pandemia do coronavírus. Nem nas guerras mundiais os cinemas passaram tanto tempo fechados, né? O problema é que estamos ainda durante a pandemia do coronavírus e ainda estão muito longe de acabar, já que não temos uma vacina à vista, né? E principalmente aqui no Brasil, em que a gente tá com uma média constante de mais de 1000 mortos, muitos infectados todos os dias. A pandemia parece estar longe de acabar aqui no país. E olha que é curioso, porque se você pensar lá em março, em que as pessoas estavam realmente temerosas relacionadas ao coronavírus, à pandemia em si, e aí se passaram 4, 5 meses, e agora que a gente está com números maiores do que os de março, as pessoas aparentemente parecem estar sem receio, querendo sair de casa e tudo mais, né? O que a gente está vendo aqui são aglomerações no país inteiro, pessoas indo para restaurantes, para as praias e tudo mais. É isso que a gente está vendo, infelizmente, durante a pandemia. E olha que eu entendo, tá? Porque as pessoas passaram muito tempo em quarentena, no isolamento social. Apesar de que algumas pessoas não respeitaram esse período, esse processo inteiro, ficaram sempre saindo e tudo mais, sem se tomar cuidado, sem se preocupar com os outros. Quem é que nunca viu nos melhores amigos do Instagram, por exemplo, o cara postando lá o stories, tô furando a quarentena, kkk, e tudo mais. Muita gente estava postando isso. Infelizmente, hoje em dia está mais costumeiro do que nunca, né? Porém, todavia, entretanto, a indústria cinematográfica foi uma das que mais sentiu desses negócios que acabaram fechando por causa da pandemia. Por quê? Durante o processo da pandemia, né, do coronavírus, muitas empresas fecharam seus negócios. Outras continuaram funcionando em regime de restrição, outras retornaram com o tempo, mas algumas estão fechadas desde o começo. O cinema é uma dessas indústrias que acabaram sendo fechadas por causa exatamente porque o cinema é um local fechado, é aglomeração e tudo mais, é tudo que não é recomendado durante uma pandemia, né? E não só os cinemas foram afetados, né? A indústria cinematográfica como um todo, produções deixaram de ser filmadas, filmes foram adiados. Muita coisa foi deixada para depois, foi adiada para 2021, muita coisa foi jogada para frente. Imagina só uma empresa, por exemplo, que vive de venda de ingressos e aí não tem ingresso para vender porque os cinemas estão fechados. E aí como é que ficam essas empresas? Muita gente foi demitida dos cinemas, atendentes, a galera que trabalha em bilheteria, zeladores de cinema e tudo mais. Muita gente foi demitida nesse processo. O cinema vai demorar muito para se reerguer 100%. Tá passando por um baque gigantesco. Tem gente que consegue, por exemplo, o restaurante, ele conseguia vender delivery. Ele conseguia vender, né, a sua comida por delivery. O cinema não tem como, é um local físico fechado. E é isso, sabe? E aí as redes de cinema estão trabalhando já para, né, começar a receber o público muito em breve, já que os cinemas vão reabrir, porém com algumas regras. E eu vou passar aqui para você estas regras. Atenção para elas, porque deve ser seguida pela maioria das redes de cinema. Se não for seguida pela sua rede de cinema favorita, cobre a ela. Lembrando que a reabertura dos cinemas depende de cada estado, né? Cada governo de cada estado lida de uma forma diferente sobre as reaberturas de cinemas, academias e tudo mais. Então é bom ficar ligado na sua cidade e procurar se informar quando que o cinema da sua cidade vai reabrir. Vou falar aqui alguns pontos que são importantíssimos antes. Queria pedir para você se inscrever no nosso canal aqui e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo, que sempre que tiver alguma notícia sobre reabertura de cinema, como estão funcionando os cinemas em si durante a pandemia, como vão ser as regras, as novas adaptações e tudo mais, eu vou falar tudo isso aqui em futuros vídeos aqui no canal. Boa parte dos cinemas vão seguir estas seguintes regras: intervalo maior entre as sessões para que ocorra, né, a higienização da sala, das poltronas e tudo mais. Normalmente a gente tinha um espaço de 15 minutos entre cada filme, agora vai ser um pouco mais espaçado, talvez 30, 45 minutos, para que haja realmente uma higienização. O que a gente via costumeiramente era a retirada de saquinhos de pipoca e de copos de refrigerante que eram deixados na sala de cinema, mas não era feito realmente uma limpeza, né? Era sempre tirar assim, já que vai entrar uma galera nova. Agora vai ser um processo completamente diferente, vai ser tudo higienizado, todas as poltronas, para ter o cuidado quando for receber o público novo. Outra coisa importante aqui é a redução da capacidade da sala de cinema. Vai ficar naquela faixa de 30, 40% que só vai poder ser ocupado 30, 40% das salas. É isso. Como é que deve funcionar? Entre cada poltrona vai ter um espaço. Então vai ser uma poltrona ocupada
uma poltrona vaga, outra poltrona ocupada e assim por diante. Aquele espacinho de 1 metro mais ou menos entre cada um para respeitar o distanciamento. Obviamente que se forem casais, eles sentam juntos e aí tem um espaço de uma poltrona para outra pessoa. O curioso é que vão voltar os lanterninhas, exatamente. Sabe a lanterninha que ficava lá, né? Verificando se tá tudo bem na sala e tudo mais, que eles meio que sumiram com o tempo. Agora eles vão voltar para ficar verificando se realmente esse espaço entre poltronas está sendo respeitado. Porque o que acontece é o quê? Durante o filme a pessoa tá sentada lá e opa, vou sentar no outra poltrona. E aí tem que ser respeitado esse espaço dos cinemas, né? Algo que vai acontecer costumeiramente são promoções de ingressos, que é algo que a gente espera que aconteça nos cinemas sempre, não só quando acontece esse tipo de situação, porque ingresso de cinema é realmente muito caro. Vale muito mais a pena você pagar um streaming por um mês do que assistir um filme no cinema normalmente. Então, promoções de cinema é algo que faz com que a gente queira ir mais vezes ao cinema, né? Outro ponto importante é o uso obrigatório de máscaras, tanto para funcionários quanto para o público. Se já é obrigatório, né? Eu vou fazer aqui aspas no obrigatório, porque a gente sabe que quando a gente anda aqui na rua, é obrigatório daqui na minha cidade. Quando eu vou olhar na rua, tem um monte de gente sem máscara, né? As pessoas não respeitam tanto, mas eu acredito que em estabelecimentos privados, comerciais, isso vai ser mais respeitado, sem depender da fiscalização dos governos, que eles passam, né? Opa, tem muita gente ali, rapaz, sem máscara. Não tô vendo. Porque a gente espera que nos cinemas chegue um funcionário e fale assim: olha, ô senhor, ô senhora, por favor, coloque sua máscara aí. Não pode entrar no cinema sem máscara. É uma regra que tem que ser seguida. Eu tô curioso pra ver a questão da bomboniere, né? Porque se espera o quê? O uso obrigatório de máscara, não tem como, né? Você com a máscara aqui comer pipoca, como é que você vai fazer isso, né? A não ser que eles façam um trabalho de exceção aqui e permita assim, se você tá com a pipoca na mão, você pode ficar sem máscara. E aí vai ser aquela bagunça pra ser respeitado, meu irmão. É que nem você vê em restaurante. Restaurante tá permitida a entrada, né, da galera, almoçar lá e tudo. Você olha, todo mundo sem máscara, por quê? As pessoas não tem como comer com máscara, né? Mas aí tem gente que nem comendo tá só conversando lá, nem bebendo nada e tá lá sem máscara também, né? Então eu tô curioso para ver como é que os cinemas vão lidar com isso, né? Ponto importante é a medição diária dos funcionários. Eu recomendo também ter a medição do público, né? Na maquininha você coloca lá na testa e vê como é que tá a temperatura do público, né? Eu acho que não é demorado, a gente tá vendo isso em entrada de shoppings, em entrada de vários lugares. Por que é que o cinema também não tem isso, né? De a medição ver como é que tá a temperatura. Tá acima de 37.5, 37.8. Não é recomendado você entrar na sala de cinema e tudo. Ou você é barrado mesmo. Só com a temperatura normal, né? Que aí meio que demonstra que você pode não estar com vírus, né? Porque não é só a temperatura que é a medição correta para isso, né? Outro ponto importante é o aumento das equipes de limpeza. Isso é obrigatório, né? Vai ser... É meio óbvio também, né? Porque se a gente vê um intervalo entre cada sessão, entre 1 ou 2 pessoas para limpar uma sala, e se eles querem fazer uma limpeza mesmo, vai ter que ter mais gente, limpando todas as salas e tudo. Vai ser mais trabalhoso, vai ser mais oneroso pro cinema. Porém, é uma forma de fazer com que o público se sinta seguro de estar dentro de uma sala de cinema, né? Alguns cinemas vão começar a trabalhar apenas com venda de ingresso online. Ou seja, se você quer ir assistir um filme, você tem que comprar na internet. Você não pode chegar na bilheteria, quero assistir aquele filme lá. Eles vão evitar essa aglomeração. Alguns cinemas, tá? Não são todos os cinemas que vão trabalhar dessa forma. Alguns estabelecimentos também vão trabalhar apenas 6 horas por dia. Isso dá uma média, o quê? Umas 2 ou 3 sessões por dia. Se a gente tem um intervalo de uma ou outra ali, vai acabar sendo 2 sessões por dia. Inicialmente, né? Abrir os cinemas, colocar 2 ou 3 sessões por dia com um intervalo ali para fazer a limpeza. Aí com o tempo isso vai mudando e vai aumentando a grade, né, do dia. Minhas opiniões sobre isso, tá? Já que esse é um quadro de opinião. Eu acredito que ainda é muito cedo para abrir os cinemas, principalmente porque não temos uma vacina. Cinema é um local fechado, com ar-condicionado, com grande movimentação. É um risco muito grande para quem vai ao cinema, né? Por mais que tenha todos os cuidados, e a gente espera que tenha realmente todos os cuidados nas salas de cinema, eu acredito que seja muito cedo. E pensando também do lado do empresário, dono do cinema. Por quê? Muitos dos filmes que levam gente pro cinema foram adiados pro fim do ano, pro fim de 2020 e para 2021. Muitos grandes filmes foram adiados. A gente viu 007, Viva Negra,
o Tenet foi adiado. O Tenet é que pode acabar sendo o começo da reabertura de um grande filme e tudo. Mas a maioria dos grandes filmes foram jogados para 2021. Já pensando nisso, não é seguro a gente lançar filme agora, nesse momento, no cinema, porque a gente está no meio de uma pandemia, né? Se não tem filme grande programado para sair no cinema, isso quer dizer que a procura desses cinemas vai ser mais aquele resgate da nostalgia. Eu tô com vontade tô com saudade do cinema, eu quero ir pro cinema. Mas é pra assistir filme dos anos 90 que tem streaming, será que realmente vale a pena esse risco, entre aspas, de ir ao cinema, né? Aliás, entre aspas não, porque é um risco. A gente tá durante uma pandemia e você sair de casa, ir pra um lugar fechado e ficar trancado lá por 2 horas, é um risco de certa forma, né? E aí pensa do lado do cara do cinema. Se não vai tanta gente ao cinema e abrir um cinema é um custo muito grande, porque você tem funcionário, você tem energia, você tem um monte de outras coisas funcionando ali, o gasto com material de limpeza e tudo mais. Numa sessão tiverem 10 pessoas, a limpeza tem que ser completa do mesmo jeito, entendeu? Não pode ser só naquelas 10 poltronas que foram ocupadas. Tem que ser uma limpeza geral na sala mesmo. Custo muito grande. Será que vai valer a pena? A quantidade de pessoas indo ao cinema vai ser a mesma se fosse um filme grande? Eu acredito que não, entendeu? Não sei se o cinema vai conseguir se segurar só com a nostalgia. Porque esses filmes clássicos ou filmes de 2019 e do começo de 2020. Isso passa muito rápido. A gente sabe que cinema tem um grande lançamento assim, nas 2 primeiras semanas é bombado e tudo mais, mas do resto ele acaba sempre caindo, mas é sempre renovado porque chega um filme novo. Não vai ser o caso aqui, já que os grandes filmes foram adiados para o final do ano, né? Muitos cinemas estão fazendo parcerias com drive-ins, né? A gente está vendo drive-ins aí espalhados pelo país. Sendo bem honesto aqui, né? Quadro de opinião, eu acho que não vale a pena, entendeu? Você pagar R$100 para assistir um filme dos anos 80, anos 90, e para ficar dentro do carro com o som saindo do som do carro, eu acho muito caro. Sem falar que né, segregador, quem não tem carro não pode ir. Eu particularmente não gosto, tá? Não, se for uma situação especial, se for algo assim, cara, é uma sessão especial, é uma homenagem a não sei o que, beleza. Acho legal a experiência do drive-in, dos cinemas antigos e tudo. Mas costumeiramente a gente ter toda semana, quem gosta de ir ao cinema gosta de ir ao cinema toda semana, né? E pode, né? E tem condição financeira para ir, ele vai toda semana. E aí ele vai pagar R$100. Tem gente que já paga esse valor em outras salas, né? Em outros cinemas. Então eu acho meio oneroso você pagar muito caro para assistir um filme antigo e não tendo a qualidade que é do cinema, que é o som, né, o som Dolby, o lugar fechado, concentrado, sem carro com luz acesa e né, buzina e tudo mais, que é as coisas que a gente sabe que acontece porque eu presenciei isso há alguns meses atrás, né? A gente sabe que a abertura do cinema é algo inevitável, vai acontecer, a gente já tem que se preparar para isso. Você está preparado? Você vai ao cinema? Coloca nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Será que vai valer a pena pro dono do cinema abrir e não ter tanta frequência? Será que as pessoas vão, independente de qualquer coisa, mas não importa, tá passando lá Matrix, Vingadores Ultimato novamente e tudo mais, tá passando Senhor dos Anéis, tudo. Será que as pessoas vão ao cinema? Será que as pessoas perderam realmente o medo dessa pandemia e não estão nem preocupadas com isso? Será que os cinemas vão respeitar essas regras de higienização, da máscara, do uso da máscara, da medição de temperatura? Será que vai ter tudo isso? Só o tempo dirá. Coloca nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Mais do que nunca, a gente do Cinema com Rapadura é um veículo que está com muita saudade do cinema, porque a gente vive de cinema, a gente quer que tudo esteja bem, a gente quer que os filmes voltem a sair, mas com segurança. A gente não pode fechar os olhos para essa pandemia que está acontecendo, cara, e pode acabar prejudicando alguém da sua família, alguém da minha família. Não, a gente não tem que ser egoísta e pensar só na gente. Não, eu quero me proteger. Tem que proteger os seus familiares, seus amigos e tudo mais. E eu sei que você tem pessoas ao seu lado que são pessoas de risco, que podem passar por uma situação. O país está se aproximando a 100 mil mortes pelo coronavírus. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que zelar pelo próximo, a gente tem que torcer muito para que saia essa vacina e a gente possa ficar seguro e voltar à nossa normalidade, que é o que a gente quer, né? É isso, se inscreve no nosso canal aqui para você receber todas as notificações. Por quê?
quando você clica no sininho, você é notificado no seu celular, cada vídeo novo e tudo. E eu vou te informar quando surgirem novidades sobre o cinema. Eu sei que os cinemas estão se articulando e eles estão ouvindo os feedbacks, então deixa os comentários aqui, é muito importante, porque eles estão acompanhando esse tipo de vídeo aqui para saber como fazer e como proceder. Afinal, o cinema é um local em que o público vai, né? Então o público que manda nesse negócio. Por favor, coloca nos comentários aí, respeitando obviamente a opinião do próximo. É isso, gostou desse vídeo? Joga o like aí e a gente se encontra na próxima. Tchau.